a questão das duas testemunhas está no verso 11. A partir do verso 13, onde fala sobre a marca da besta. Que a besta irá fazer uma marca, irá declarar que quem não tem a marca da besta também não tem direito de comprar e nem tem direito de vender. E, obviamente, o propósito da besta, do sistema das Nações Unidas, é exatamente tirar o poder financeiro da igreja. Ele vai fazer exatamente por causa disto. Por isso que você vai encontrar que as duas testemunhas de Apocalipse estarão vestidas de roupa de saco. Você vai encontrar também que naquele mesmo período, durante o período de 3 anos e meio, um grupo, a igreja, estará lá no deserto, aonde você vai encontrar ali em Oséias capítulo 2, a partir do verso 14, que Deus guardará a igreja no deserto, manterá a igreja escondida no deserto, longe da presença da besta. Em Apocalipse 12 fala que Deus dá asa de águia à igreja e manterá a igreja guardada ou escondida, o dragão, o sistema, os governantes, representado pelo homem do pecado, o chifre pequeno de Daniel, mandará soldado, homens, como água atrás da igreja, no caso da mulher, que é a igreja. E a terra ajudará a igreja abrindo a boca, engolindo, muito semelhante ao que aconteceu no ministério de Moisés, como engoliram 3 líderes que se rebelaram contra Moisés, como também no caso de quando o mar foi aberto, que os soldados do Egito caíram e a água afogaram ele. É muito semelhante. Então, nesse período em que a igreja está lá guardada no deserto, ali, em Isaías 35, você vê a expressão, e o deserto se alegrará disto, aquele lugar que era deserto, que era morto, o fato da igreja chegar ali, Deus estará ali também juntamente com a igreja, até os animais carnívoros perderá o seu instinto. Em Oséias diz que Deus fará um acordo com os animais. Em Isaías 35 você encontra ali dizendo que naquele caminho, naquele local, que outrora deserto, surgirá mananciais de água, no lugar que tinha chacal, ou seja, ladrão, nascerá junco. Naquele caminho não há predadores. Jesus se definiu dizendo, eu sou o caminho, e aquele caminho será para os remidos do Senhor. Enquanto a igreja está lá no deserto, as testemunhas estão opositando a besta com todo o poder de fechar o céu, de transformar os rios em sangue, porque há uma guerra. São o poder de Deus representado nas testemunhas e o poder do sistema com todos os soldados, com todas as armas. Você saberá que quando cumprir os 3 anos e meio dos dias da sua profecia, só assim Deus permitirá que as testemunhas serem mortas. Tem um propósito. Deus permitiu, a besta lutou, guerreou contra as testemunhas e as testemunhas morreram. E agora estarão as pessoas do mundo inteiro, vai pensando, vai analisando, vai criando essa situação, do mundo inteiro, se alegrando, mandando presente umas para as outras, fazendo festa. Isso porque eles atribuíam toda a desgraça como responsabilidade ou culpa das testemunhas. Nós sabemos que a causa da desgraça da humanidade é o pecado, mas eles vão culpar as testemunhas. O sistema, a besta, as lideranças, os governos vão estar colocando culpa. Muito bem. Cumpriu-se os 3 anos e meio, e de repente, quando eles estão fazendo festa, uma voz do céu vai brandar, chuba cá. Cria essa situação. E de repente lá está aqueles corpos que passaram 3 dias e meio jogados para ser exibido como o triunfo da besta, agora se levantando vivo, se colocando em pé. Quando Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de mim, estava falando exatamente desse evento, que é o evento do arrebatamento. Sabe o que vai acontecer? As testemunhas que estarão lá em Jerusalém irão se levantar assim. Irão causar o maior pânico, o maior medo em todas as pessoas que cooperaram para a morte delas. Mas não só em Jerusalém, nos 4 cantos da terra, aonde tiver, em cada bairro, em cada rua, aonde um crente foi sepultado, as pessoas irão testemunharem ele se levantando.
Porque o evangelho do reino foi pregado para isso, para servir de testemunha. Em todo lugar, em todas as cidades, em todos os países, o medo vai ser generalizado. Leia lá em Apocalipse 11. Você vê que o medo é tão grande que eles irão se entrar nas cavernas, se esconder debaixo das rochas, pedir que as rochas caiam por cima deles. Tamanho é o medo. Então, tenha certeza, não pode ser apenas em Jerusalém. A Bíblia diz que o mundo inteiro verá. Aí você pode questionar assim, pastor, mas nós temos tecnologias. Quem mais vai ter recursos para mostrar e exibir os corpos das duas, que são só dois homens lá em Jerusalém, para o mundo inteiro ver? É muito fácil. Hoje é só um celular. Vamos pensar. A igreja está no deserto, certo? Ela não tem acesso nem a celular e nem muito menos ter oportunidade de filmar os seus irmãos, as testemunhas, no meio da cidade. Já que fala que as testemunhas estarão na presença da besta, na cidade. O pessoal do deserto não foram, com certeza. Aí você pode dizer assim, mas foi os cristãos. Cristão da onde? Porque todos os cristãos já estão no deserto, só estão aqui as testemunhas. E estão de roupa de saco. Por que estão de roupa de saco? Você já parou para se perguntar? Pensa comigo. Se eles não conseguem comprar e nem vender, então naturalmente, se ele não tem dinheiro para comprar roupa, eles não teriam dinheiro para comprar celular. Mas suponhamos que alguns deles, algumas pessoas ali, ao ver o grande fenômeno, a voz do céu, como Jesus disse, o relâmpago saiu de um oriente ao ocidente, todos os olhos verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória para assumir o reino. Aquilo que todos os profetas falaram, Daniel falaram, e de repente alguém ali viu e filmou e por isso o mundo inteiro vai ver. Deixa eu te contar uma história. Você lembra que quando Jesus foi ressuscitado, criaram-se uma mentira para desviar da verdade, dizendo que de fato Jesus não ressuscitou, mas que foram os discípulos deles que pegaram o corpo e esconderam? Então vamos pensar, se o homem do pecado, o sistema, ou a besta, seja lá como se chama, está no controle de todas as mídias, televisiva, sociais, poder financeiro, poder governamental, você acha que tinha a menor possibilidade deles permitir essa veiculação do triunfo das testemunhas, do triunfo de Deus e o fracasso deles? Não tinha e não tem a menor condição. Não, se depender só dele, o que aconteceu aqui nessa rua, bem na rua vizinha, ninguém sabia. Por quê? A mídia, os meios sociais que estão hoje disponíveis, naquela época, eles estão no controle, eles não permitem nada que se levante, ou seja, que denuncie a fraqueza ou a derrota deles. Então, quero que você reflita sobre isso. O que eu falei é o que está escrito na Bíblia, o Senhor Jesus está para voltar. Essa pandemia pode não ser o fim, mas é o começo do fim, porque está profetizado que no final de todas essas coisas haveria dores como nunca tinham visto antes, até que se manifeste o homem do pecado, que está para se manifestar. Quando se manifestar, ele vai se assumir como um governo mundial e vai se levantar contra todos os cristãos. A Bíblia escreve que o diabo está irado, porque sabe que pouco tempo lhe falta. E quando esse evento que eu acabei de falar acontecer, será quando o Senhor Jesus virá e os crentes do mundo inteiro irão se reunir com os corpos glorificados, irão se reunir em Jerusalém, irão para o Monte das Oliveiras. Leia lá lá nos profetas, esqueci agora o profeta, que quando ele colocar os pés juntamente com os santos no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras irão se rachar no meio. E o que eles irão fazer? Leia lá, a matança. Todos os homens maus, todos os homens perversos, todos aqueles que levantaram contra Jesus, contra a sua igreja, ele irá destruir, limpar a terra da perversidade. Por quê? Toda a Bíblia mostra que Deus, Jesus prometeu paz, um reino justo, um reino de paz, um reino de prosperidade. E
para que os mansos, como está escrito, os mansos herdarão a terra, os justos herdarão a terra, enquanto os ímpios serão destruídos. Só é possível ter esse reino se Jesus limpar dos homens maus. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens vivessem em harmonia, mas infelizmente nem todos querem. Então, eu deixo essa palavra para você. Será que vale a pena você viver sem estar em acordo com Jesus? Ele está para vir. Se você passar antes desse dia, você não vai ressuscitar, mas você não estará livre do grande julgamento. Por quê? Segundo a Bíblia, o que vai acontecer é 1000 anos do reinado literal de Cristo lá em Jerusalém, no mundo inteiro. Ele irá governar Jerusalém juntamente com os santos. O mundo inteiro irá ser governado, único, um governo justo. Quando passar os 1000 anos, ali depois de Apocalipse 21, então se dará o julgamento final e todas as pessoas que tinham morrido antes irão ser ressuscitadas para quê? Para ser julgada. E ali é a segunda morte. A pessoa irá receber como condenação eterna o afastamento definitivo, a dor, o sofrimento definitivo. Enquanto que para os de Deus já viveram os 1000 anos em um governo de justiça, de paz, tem uma eternidade no nível jamais visto antes de alegria, de paz, de gozo no espírito, ausência de medo, de insegurança, não haverá mais pandemia, nem mal nenhum. Então, pensa nisto. E esse dia está para acontecer. Quando se manifestar o mundo do pecado, que ele colocar essa regra, esse governo mundial, implantar esse chip, que os cristãos não vão aceitar, vai se levantar contra os cristãos e Deus vai permitir que eles matem as testemunhas. E quando a voz do céu dizer, suba cá, não se trata apenas de 2 homens, os crentes do mundo inteiro. Você já imaginou? Fico pensando, aquelas pessoas que ajudaram a matar os cristãos, ou que até mataram os cristãos, não é? Então, ao ver aquele cristão que ele matou ressuscitado, andando com o corpo glorificado, inicialmente, quem sabe, ele vai até tentar partir para cima novamente, e ao perceber que o poder agora é diferenciado, é desproporcional, que é aí onde surge o medo que eles vão se esconder. Imagine isso. Lá em Jerusalém, não, nos 4 cantos da terra, porque esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de mim. Deixa essa palavra para você, que Deus em Cristo lhe ilumine, em nome de Jesus. Então,